Bom, nós vamos receber mais uma vez a diretora-geral, assistente da OMS e secretária-geral, assistente da ONU, a Mariângela Simão. É um orgulho falar com a Mariângela pelo cargo que ela ocupa e sempre pela forma coloquial e tranquila com que ela expõe situações difíceis da gente entender, né? Mariângela, bom dia. Que horas são aí? A senhora está em Genebra, é isso, né? 3h30 da tarde. 3h30 da tarde na Suíça. E hoje é feriado aqui, hein? Ah, é? Por quê, hein? É o dia de jejum, é só em Genebra, o dia da cidade fazer jejum, a cidade protestante, né? Então tem um dia de jejum. Ah, que legal. Um dos poucos feriados no ano, é bom. A questão religiosa, como é que é na Suíça? É bem dividida? Porque línguas, eu sei que tem pelo menos 3, né? A Suíça é dividida em cantões, né? Além dos dialetos, acho que são 3 línguas e tal. Como é que é a questão de religião na Suíça? A maior parte da população suíça é protestante, né? Mas existe talvez uns 30% de católicos. E depois tem a população que veio de outras regiões do mundo, né? Tem todas as denominações, na verdade, né? Mas o predominante é o berço, né? Daqui a cidade de Genebra é o berço do calvinismo, né? Ítalo Calvino. Uhum. O famoso e popular Ítalo Calvino. Bom, é um país que eu gostaria de conhecer, um dos poucos países do mundo que eu não conheço, porque não tive oportunidade. Passei raspando, já passei várias vezes perto daí, porque quando o repórter esportivo viajava de graça pelo mundo inteiro fazendo o que eu mais gostava, que era a reportagem esportiva, que aliás é o que eu mais gosto. Eu faço outra coisa por necessidade. Mas não mais necessidade, né? Porque deu certo e pronto, acabou. Mas eu não gosto muito do que eu faço, o que eu gosto é esporte, e o esporte me levou a grandes países do mundo, e o único país do mundo que eu queria conhecer ainda seria a Suíça. Deve ser muito legal, deve ser um país muito bonito e legal de se viver. Mas, Mariângela, nós tivemos uma notícia que chegou-se a comentar que é um balde de água fria, quando a vacina de Oxford estava em ascensão, estava aí entre as principais vacinas a serem aprovadas pelas instituições todas, inclusive pela OMS. Surgiu o caso de uma senhora com 37 anos de idade que teve complicações, não é? Mas já havia surgido em fase anterior problemas também com essa vacina, e há de surgir com outras vacinas também. Isso é uma coisa natural. Não sei se foi a senhora mesmo que me disse que mais de 100 e tantas vacinas ou 200 vacinas são testadas no mundo. A maioria não dá certo. A gente está esperando que algumas deem certo. Como é que foi recebida essa intercorrência, de certa forma grave, da vacina de Oxford pela Organização Mundial de Saúde, e o que é que isso interfere, na opinião da Organização Mundial de Saúde, em relação a pesquisas e produção da própria vacina? Veja, Datena, eu já comentei isso em programas anteriores, que você precisa, a vacina só está pronta quando ela terminou a fase 3 e ela está licenciada por alguma agência regulatória, né? Por que é importante a fase 3? Porque a fase 3 é quando você testa em dezenas de milhares de pessoas, né? Nas outras, fase 1 você testa em 40, 50 pacientes, fase 2 algumas centenas, na fase 3 você testa em dezenas de milhares de pacientes. E é uma fase super importante para se evidenciar a segurança da vacina, né? Não é só a vacina, não tem apenas que proporcionar imunidade, né? Criar imunidade, proteger as pessoas, ela também tem que ser segura. Então, a gente vê com cautela os resultados. Eu acho que a população tem que ficar calma no sentido de que a AstraZeneca parando temporariamente a fase 3 nos diferentes sites, nos diferentes lugares onde ela estava acontecendo, mostra que há uma preocupação muito grande no mundo com a questão de segurança. Né? Acho que, então, quando uma vacina chegar no mercado, ela vai ter passado por todo o possível em relação à segurança. Eu já comentei anteriormente também que depois dela estar no mercado, ela ainda continua sendo vigiada,
né, no que a gente chama numa vigilância pós-mercado, entrada no mercado, porque quando você vacina, no caso de uma vacina contra o coronavírus, vão se vacinar bilhões de pessoas, né? Então, efeitos adversos, né, reações adversas que seriam muito raras, elas vão aparecer porque é muita gente sendo vacinada, né? Então, não quer dizer que essa vacina está fora do páreo ainda, né, porque precisa de uma investigação, o que quer dizer que a equipe, a empresa que está fazendo a fase 3 dessa vacina, ela tomou uma decisão muito correta, né, e que o mundo está de olho nas questões da segurança, não está só com pressa para fazer uma vacina. A vacina que entrar no mercado, ela tem que ser segura. Né? Isso quer dizer que essa vacina da Oxford está fora do mercado? Não quer dizer nada ainda, né? Porque algumas dessas doenças que aconteceu agora num dos voluntários, elas ocorrem naturalmente na população, né? Elas não são... Então, agora, a investigação que a empresa faz e um comitê de experts independente vai avaliar também, nas agências regulatórias, inclusive, é se foi realmente relacionado à vacina ou não. Mas isso é uma para a gente lembrar, que a gente vem falando sempre, que hoje nós temos 9 vacinas em fase 3, certo? Né? Como a vacina da AstraZeneca, da Oxford. Só vai entrar no mercado quando tiver terminado a fase 3. Enquanto está em fase 3, ela está em estudo. E apenas 17% dos candidatos que entram em fase clínica, né, fase 1, fase 2, fase 3, chegam no final da fase 3 sendo aprovados. Então, ainda tem muito chão pela frente. É isso que quer dizer. Olha, ratificando o que a Maria já está dizendo, eu acabo de receber um alerta do UOL, que a AstraZeneca vai saber se a vacina pode ser produzida ou não ainda em 2020. O CEO da AstraZeneca, que é um tal de Pascal Soriot, deve ser esse o nome dele, se for francês, disse hoje que a eficiência da vacina contra o novo coronavírus acabou de chegar. Coincidência extrema, eu não acredito em coincidências. Poderá ser atestada até o fim do ano, caso a farmacêutica britânica possa retomar os testes que foram interrompidos nessa semana. A empresa suspendeu os testes de estágio final da sua candidata após uma suspeita de reação adversa séria em um participante do estudo, que já foi nos dito que é uma senhora de 37 anos. O imunizante, que é desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, estava sendo testado no Brasil e em outros países. Primeiro, vale a seriedade, né, da AstraZeneca com Oxford, né? Porque você pensa que os remédios são testados como? Esses laboratórios contratam o cara para ficar tomando remédio sem estar doente. Muita gente morre no meio do caminho e a gente nem fica sabendo. Por isso que quando você pega uma bula de remédio, é maior que a Bíblia, a bula do remédio. Olha, efeitos colaterais, tem lá, e tudo em letra pequenininha, que a maioria de nós velhinhos não consegue ler se não tiver óculos. E ninguém lê. Ninguém vai ver. Se você for ler o que pode ter de efeito adverso no remédio que você toma, você não vai tomar nunca. Porque já começa assim, probabilidade de AVC, o infarto, morte súbita e daí por diante. Qualquer remédio que você pega, até aspirina tem isso aí. Eu sinto dificuldade, por exemplo, em perceber a diferença entre uma vacina que apresenta um resultado extremamente negativo em uma pessoa, que pode não ser nem a vacina, a pessoa podia ter predisposição a ter essa doença, não é uma doença desconhecida, pelo que eu fiquei sabendo. Eu tenho dificuldade em saber. O ministro tentou me responder ontem, mas eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Não é que eu fiquei com vergonha de não perguntar. Eu só não perguntei porque a gente já tinha passado 9 minutos do horário do nosso programa. Mas que diferença tem? Por exemplo, um resultado negativo em uma pessoa, não é, para com uma pesquisa em mais de dezenas de milhares de pessoas e remédio que provoca efeitos colaterais terríveis, esses remédios estão aí sendo vendidos a todo momento. Eu não sei se a Mariângela pode me explicar isso, que eu não entendi ontem, não deu tempo de perguntar. Não, claro,
é muito frequente, é que o público em geral não fica sabendo. Como você está falando, as bulas dos remédios, elas vêm com todos. Por que está escrito tudo aquilo? Efeito adverso muito raro, frequente, diarreia, náusea. Por exemplo, isso aí é o feijão com arroz, a maior parte dos medicamentos causam algum efeito colateral, até os mais graves, que em 1 em 10 milhões de pessoas e tudo mais. Por que é importante, por que a posição da AstraZeneca é a posição correta? Porque se você tem uma suspeita de um evento adverso grave, você tem que parar os estudos e verificar se isso foi realmente relacionado à vacina ou não. Não é porque é uma vacina que está sendo estudada ainda, né? E corrigir o rumo, Ela né, é um também, candidato, né, de vacina. Claro, e até para corrigir então, o rumo. É importantíssimo. É importantíssimo, porque não é um evento, se for relacionado à vacina, não é um evento adverso leve, né? É um evento adverso grave. Então, as companhias têm não só a responsabilidade de fazer um estudo com fase 3 extremamente correto em termos de evitar até as questões não só de insegurança quanto a relação à segurança da vacina, mas de, posteriormente, poder ser acionada judicialmente por algum efeito colateral. Então, tem as questões comerciais, tem a questão da responsabilidade ética de não colocar no mercado um produto que possa causar danos e, ao mesmo tempo, também tem as questões de possibilidade de uma ação judicial, né? Mas eu acho que a mensagem com relação à AstraZeneca é que o mundo está olhando com atenção e que não vai se apressar os processos para aprovar uma vacina que não tenha nenhuma eficácia razoável e que não seja segura para o uso das pessoas. Sabe, eu acho que as pessoas têm que se sentir mais seguras por isso ter acontecido do que inseguras por isso ter acontecido. Também acho. Quer dizer, há sistemas no lugar, olhando e verificando as questões, e se tem algum problema, para e olha bem certinho antes de continuar para frente. Mas é claro que se uma vacina demora de 10 a 14 anos a ser produzida com segurança, e às vezes nem é encontrada, como no caso da AIDS, que até hoje estão procurando vacina para uma doença virótica que não foi encontrada a vacina até agora, é claro que se você quer produzir essa vacina em menos de um ano, é claro que você acelera etapas, e é claro que vai acontecer intercorrência, é claro. Você está falando de 14 anos em menos de um ano, porque a pressa do mundo, porque essa pandemia acabou com vidas, e eu duvido que o número divulgado seja correto, porque a gente não tem teste para isso, tanto para vítimas fatais como infectados, deve ser muito maior do que isso. Há gente que fala até em 7 vezes e tal, e cientista, não é a gente que está chutando, não. Então morreu muito mais gente do que a gente imagina e tem muito mais gente contaminada do que a gente imagina. Não é privilégio nosso, dessa vez nós não podemos ganhar a taça sozinhos, não é? De que achamos que a pandemia terminou. Porque no mundo inteiro há gente aí fazendo bobagem, festas, raves e daí por diante, achando que praticamente a pandemia passou, que jovem não morre, o que é mentira, porque o vírus está se adaptando e tem jovem morrendo, tem até criança sendo infectada e morrendo, esse é o detalhe. No Brasil, esse fim de semana passado, do feriado prolongado, ou parecia o fim do mundo, tipo assim, ó, vem um meteoro, vão fazer tudo que a gente tem que fazer, porque o mundo vai acabar, ou então acabou a pandemia. Né? No Arpoador, que tem um dos mais bonitos lugares para você ver o pôr do sol, tinha dezenas de pessoas em cima de uma pedra, ou de pedras, aplaudindo o sol indo embora, o pôr do sol. Parecia que era o último pôr do sol da humanidade. Então, a humanidade está vivendo uma situação muito esquisita, que é entre tipo assim, acabou tudo de uma vez e vamos fazer o que temos que fazer, ou então acabou a pandemia. Nenhuma das duas coisas é lógica, né? Isso não tem lógica. Mas o ser humano não é lógico, até por isso que chega a ser genial, eu acho, que vai pintar a solução da vacina. O meu medo, Mariângela, é um só, né? Porque antes a gente tinha a pressa de conseguir a vacina. O meu medo é que com essa intercorrência a gente perca a vontade de achar a vacina logo, porque senão muita gente vai morrer. Ontem mais de 1.126 pessoas morreram no Brasil. Ainda é considerabilíssimo
o número de pessoas que estão morrendo no mundo. Os americanos derrubaram para 416. Eu fico meio com um pé atrás porque lá tem a eleição do Trump, que chegou a sugerir que houvesse fraude em eleição. Então, como é que eu posso confiar num cara desse? O meu medo é que essa intercorrência da AstraZeneca atrase a aprovação de outras vacinas, mesmo que dentro de um sistema de segurança. Que aconteça o contrário do que nós estamos falando aqui. Eu acho que não vai atrasar, porque há um interesse enorme, porque, veja, Datena, as questões do impacto dessa pandemia não são apenas as diretamente relacionadas ao vírus, né? Porque o impacto socioeconômico, inclusive em algumas regiões onde já era, por exemplo, sistemas de saúde frágeis, países frágeis, né? Essa crise econômica, social que está sendo causada por essa pandemia vai levar a mortes por outras razões, por fome e pela pobreza, né? Porque há uma expectativa de um aumento imenso da pobreza e regressar décadas atrás em avanços que o mundo tinha em redução da pobreza em consequência dessa pandemia. Então, na verdade, eu não acredito que esse caso da AstraZeneca, porque ele só é mais público agora, porque muitos dos estudos, ensaios clínicos, quando eles chegam na fase 3, e se tem qualquer suspeita de uma questão grave, eles param, verificam e depois continua se não for relacionado, né? Só que ninguém fica sabendo porque não é uma situação tão pública como agora. Então, o fato da AstraZeneca ter suspendido o ensaio clínico não quer dizer que vá ser suspenso para sempre. Não, eles vão ter que investigar, e nem que outros candidatos de vacina que já estão em fase 2, fase 1, fase 2, fase 3, vão parar, porque o mundo precisa de uma vacina e eu já falei, tem um otimismo cauteloso, mas a OMS acredita que nós vamos ter uma vacina que seja segura e que tenha alguma eficácia, porque ela também tem que ter um mínimo de eficácia para ela poder ajudar a combater essa fase aguda da pandemia. Mas antes dessa intercorrência, tanto que quando aconteceu, meu telefone começou a receber avisos de amigos, de conhecidos, de pessoas de redação e daí por diante, exatamente como se fosse um gol contra na Copa do Mundo. Você viu o gol contra e tal? Começou a chegar mensagem de todo lado, né? Mesmo porque essa vacina é uma das que representam esperança para a humanidade. Então, a situação ficou a seguinte, não é? Eu li um título do Jamil Chad, eu não sei quem deu entrevista, não sei se foi da OMS, eu não sei quem foi, do seu amigo Jamil Chad, que você conhece muito bem, que mora também em Genebra, né? Que parece que se prevê, não sei se é a OMS, que vacinação segura mesmo só em 2022. Ontem eu entrevistei o Dr. Dimas, que é um cientista de nome, que coordena as pesquisas de vacina do Butantan, que é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul, que em janeiro a vacina estaria pronta, que é essa vacina chinesa, Coronavac, para ser aplicada na população. Foi dito isso aqui ontem, não é? Ele confirmou que em janeiro já haveria vacina à disposição da população, dado o adiantado das pesquisas na China, aqui e em outros lugares do mundo. Enfim, o que é que nós podemos ficar com essa notícia, que eu não sei quem é que falou para o Jamil, que eu não vi realmente a matéria, só vi o título, porque não deu tempo, fui dormir às 5 da manhã, acordei às 9, então não deu tempo de ver. Mas a perspectiva da OMS qual é em relação a essas principais vacinas aí? Meados do ano que vem, que você continua do mesmo jeito, vacinas, né, no mercado. Continua do mesmo jeito. A questão de 2022 é relacionada à vacinação de grandes quantitativos da população. Tá certo? Porque o ano que vem a OMS está otimista que vai ter 1 ou 2 candidatos de vacina que vão provar que passaram a fase 3 e vão ser licenciados por uma autoridade regulatória como a Anvisa. Cada país tem a sua Anvisa, né?
Eu acho que é prematuro de se dizer que em janeiro vai ter uma vacina, porque ela não apenas você precisa terminar a fase de estudos clínicos, mas ela também tem que ser licenciada, como eu falei. Então, esse processo demora um pouco, ela tem que ser produzida. Uma das vantagens da vacina da Oxford, da AstraZeneca, é que ela já estava em produção em vários países, em alguns países. Então, de modo que uma vez que ela fosse licenciada, a produção já está adiantada. Até que você termine a fase 3 e que uma vacina esteja licenciada por uma agência regulatória, ela não está pronta. Então, a OMS estima que em meados do ano que vem, nós vamos estar contando com algum quantitativo de vacina para começar a vacinação nos países em grupos específicos prioritários, que são os trabalhadores de saúde, trabalhadores de serviços essenciais e as pessoas que têm maior risco de morrer, que, no caso, são pessoas acima de 65 anos, as pessoas que têm alguma doença associada. Olha, a mesma perspectiva que a senhora havia me colocado na última entrevista, meados do ano que vem, maio, abril. Acho que é uma... Antes disso é difícil a gente ter a vacina na ótica da maioria dos cientistas aí. Tem gente que está querendo apressar a vacina pelas necessidades, porque essa não é só uma crise sanitária, infelizmente sanitária, porque leva vidas e deixa muita gente com sequela. Esse bicho, ele é malvado, né? Ou ele mata ou ele deixa com sequelas. Às vezes o cara não tem sintoma nenhum ou sai livre dessa doença, mas a letalidade dele é pela forma com que ele se espalha. Por enquanto, eu acho que aquela história das regras de ouro, de higienização, manter o distanciamento social e usar máscara, essas regras continuam valendo até a vacina. Existe alguma vacina que tem uma perspectiva melhor na ótica da OMS ou são aquelas 5 já escolhidas, a exceção agora tem vacinas que de Oxford? Tem vacinas que estão mais adiantadas, as pesquisas estão mais adiantadas e tem outras que estão mais para trás. Ainda não tem, como eu falei, hoje são 9 que já estão em fase 3, contando a da AstraZeneca de Oxford, né? São 9. Semana passada eram 6, certo? Então, em uma semana você teve 3 outras vacinas entrando para a fase 3, o que quer dizer? A fase 3 é quando você testa, vê a segurança, porque você está vendo num quantitativo em dezenas de milhares de pessoas. Tá certo? Você está aplicando, e você também está usando um grupo controle, está usando um grupo que não toma vacina. Né? Então é fase robusta já. Então não tem gente que tem candidato de vacina que está mais adiantado e outros que ainda estão um pouco mais para trás, mas que vão chegar à fase 3 também. É por isso que a gente tem esse otimismo cauteloso que nós vamos ter alguma coisa que funcione. Mas a notícia ruim, ela vende mais. Então nós tivemos uma notícia ruim, nós tivemos uma notícia ruim de uma das vacinas para 3 notícias boas que não foram divulgadas, que eu estou ouvindo pela primeira vez, que ao invés de 6, a gente passa a ter 9 candidatos à vacinação, que já em fase 3. Quer dizer, isso ninguém falou, eu não ouvi isso em lugar nenhum, a primeira vez que eu estou ouvindo. É porque não vende tanta notícia boa. Esse é o grande detalhe. Olha, aquela vacina que seria legal não tem mais, hein? Então é o fim do mundo acabou. E daí por diante, tal. A gente vive num mundinho que é pequenininho, perto de mundões que tem nesse universo, que toda hora passa uma pedra por aqui e que às vezes a NASA nem vê. Nem a NASA, nem a Rússia, nem ninguém vê. Outro dia passou uma pedra aqui do lado do planeta Terra, que os caras falaram assim, olha... tá chegando aí um asteroide, ele passa amanhã, às 5 da tarde, vai passar bem perto, aí a NASA não tinha visto. Então, a vida é um risco, né? Já dizia o filósofo que viver é aprender a morrer. Isso disse o Sêneca lá atrás, e é verdade, a partir do momento que você nasce, você está aprendendo a morrer. Então, mas vamos deixar esse negócio de morrer para depois. Temos notícia boa, então, em relação às vacinas. Esses acordos bilaterais aí de países, inclusive o Brasil, com esses laboratórios, eles atrapalham ou ajudam? Veja, uma questão que é bastante importante, isso é uma boa pergunta, porque não ajuda, né? Porque você precisa hoje de uma
você precisa de uma solução global para as vacinas, né? Você não precisa de acesso, um acesso equitativo a vacinas, ele tem que ser feito globalmente, né? Senão o que vai acontecer é que os países que são mais ricos, que têm mais dinheiro, eles compram toda a produção, né? Então isso não ajuda muito, mas é a realidade da vida, a gente convive com isso. A boa notícia que eu já comentei numa outra ocasião é que o Brasil faz parte de um consórcio internacional de vacinas que tem 172 países e que é possível, eu acabei de escutar o ministro falando numa reunião que a OMS organizou, acabou há poucos minutos, né? Que o Brasil entrou nessa iniciativa internacional de vacinas, em que o país vai ter acesso a mais candidatos de vacina ao mesmo tempo, não apenas a um candidato, né? Ou um ou dois candidatos. Então, eu acho que isso é uma outra boa notícia para os brasileiros, que o Brasil está trabalhando internacionalmente com a OMS, com a iniciativa de vacinas, e entrou num mecanismo global que é que nem como se fosse um consórcio para compra de vacinas, uma vez que tenha uma vacina eficaz e segura, pronta para ir para o mercado, né? Mariângela, é sempre um prazer conversar contigo, a forma com que você transforma a notícia de uma forma fácil da gente entender, é muito bacana, viu? Muito legal, né? Não é à toa que com essa linha de raciocínio e competência se ocupa um cargo tão importante, num organismo tão importante em relação à saúde mundial. Tem mais alguma coisa que você queira dizer que eu não perguntei? Não, está ótimo. Acho que é excelente a oportunidade de clarificar algumas informações, né? Porque, como você falou, nem tudo é tão ruim quanto parece, né? Tem reveses, mas tem luz na frente e não é um trem vindo no caminho contrário. Nós vamos achar uma solução, não vai ser já, não vai ser imediato, não tem soluções rápidas. O que você falou do distanciamento social, do uso do máscara, da higienização das mãos, continua sendo as medidas que vão ajudar, evitar aglomerações, que vão ajudar a controlar a transmissão comunitária até que você tenha uma vacina eficaz e segura disponível. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Olha, uma boa tarde para você e quem sabe, passando esse negócio logo aí, eu, você, o Jamil Chad e a Matilde possamos tomar um cafezinho aí em Genebra, tá bom? Com prazer. Até logo. Abraço grande. Todos. Seria um prazer conhecer a Suíça, que é um país lindo, e a Mariângela, que é uma figura excepcional, muito bacana.